Olá, muito boa noite a você. Eu sou Adalberto Piotto e seja bem-vindo ao Cenário Econômico pela TV Brasil, com emissoras públicas de todo o país, diretamente dos estúdios da B3, no centro da cidade de São Paulo. Vamos aos destaques do programa de hoje. Um dia de fôlego para o mercado financeiro. Ontem o Ibovespa já tinha subido, na semana passada tivemos sucessivas quedas, mas hoje quem caiu foi o dólar. Ele caiu de forma expressiva também, com a melhoria no cenário externo, sobretudo na questão da Turquia, que atrapalhou o Ibovespa na semana passada e fez subir o dólar ontem de forma expressiva também. O Ibovespa manteve a recuperação, o dólar cedeu, o FGTS vai distribuir mais de 6 bilhões de reais aos cotistas, ou seja, aos trabalhadores que têm conta no Fundo de Garantia. E é lucro, viu? Não é aquela atualização mensal que todo trabalhador recebe do valor que tem ali. É um lucro, é um valor a mais que vai ser depositado na conta do trabalhador. O dinheiro do PIS/PASEP vai para pagar contas. 45% das pessoas que vão receber esse benefício disseram que vão usar o recurso extra para pagar contas, ou seja, é o compromisso das pessoas em sair das dívidas. E no estúdio, os brasileiros e os negócios nos Estados Unidos, tem cada vez mais brasileiro investindo forte nos Estados Unidos e com isso recebe o Green Card, ou seja, aquele visto, uma espécie de visto, podemos chamar assim, mas é a permanência como residente nos Estados Unidos. Tudo isso no cenário econômico que já está no ar. O setor de serviços se recuperou da greve dos caminhoneiros. A gente ainda vai falar por algum tempo tudo o que aconteceu na economia brasileira depois da greve dos caminhoneiros, que foi lá em maio, 11 dias de paralisação. A gente falou disso com muita frequência à época, demos todos os detalhes. Mas agora saiu um dado do setor de serviços do IBGE, que mostra que o setor se recuperou no mês seguinte, que foi junho, mas na verdade foi além da recuperação. Recuperou o que tinha perdido em maio, mas avançou bastante. E esse é um detalhe que, de alguma forma, mostra claramente como que, obviamente, que diante das expectativas que tínhamos de crescimento da economia brasileira, essas expectativas não estão sendo atendidas pela realidade econômica. Mas a economia está, sim, avançando, menos do que se gostaria, menos do que se poderia, evidentemente, mas diante do quadro há um avanço sim. E os dados do setor de serviço hoje divulgados pelo IBGE mostram exatamente isso. Vamos lá, para a gente entender, e tem até uma conta matemática para perceber o quanto que foi recuperado muito além da perda de maio. Em junho subiu 6,6%. Em maio, esse dado está em azul, mas, perdão, é negativo, caiu 5%. Se eu cair 5% em maio e subir 6,6% em junho, quer dizer que eu recuperei as perdas? Sim, muito mais que isso. Vamos fazer uma conta matemática muito simples. Boa parte das pessoas, às vezes, cometem um equívoco em relação a o que se perdeu, o que se ganhou em determinado mês. Por exemplo, eu perdi 10% em determinado mês. No mês seguinte, eu recuperei 10%, eu voltei ao mesmo valor? Não. Se o valor é 10%, não. Quer ver? Vamos lá. Se eu tinha 100 e eu perdi 5%, ou seja, eu fiquei com 95. Essa é a realidade, por exemplo, hipotética. Eu estou pegando o valor hipotético do mês de maio. Mas agora eu fiquei o quê? Com 95. E subi 6,6% em junho. 6,6% de 95 é a 101. Ou seja, dentro dessa lógica, você não só voltou ao 100 que você tinha antes de perder em maio, no setor de serviços, como recuperou um pouco além. Na verdade, você avançou. O setor de serviços cresceu. Aquela lógica de que, olha, eu tinha todo um represamento do setor de serviços por causa da greve, quando a greve acabou, você recuperou tudo aquilo, não é só isso que aconteceu. O represamento foi resolvido, mas eu avancei. E isso é, digamos, uma clara demonstração de avanço na economia nesse setor. Vamos lá, para a gente ir adiante. O setor de serviços avançou em junho, para você ter uma ideia, em comparação a junho do ano passado, quase 1%, 0,9%. Vamos lá. Agora eu vou ver no trimestre imóvel, esse último item aqui. Trimestre imóvel, nesse caso, é exatamente o segundo trimestre, terminado em junho, o crescimento em relação ao outro trimestre é de 0,8%. Ótimo. Vamos lá. Agora, tem dois dados aqui que são negativos, mas eles ficaram menos negativos com o crescimento de junho, com esse avanço de junho. Para se ter uma ideia, no trimestre imóvel, no ano, por exemplo, o crescimento que se tinha até o mês de maio, o acumulado era de menos 1,3, agora é de menos 0,9.
Ou seja, eu continuo com dado negativo, mas é um dado negativo menor. Isso demonstra que eu estou avançando, apesar de, obviamente, 0,9 negativo não ser um número que chama atenção do ponto de vista de estamos com um grande crescimento no setor de serviços. No cálculo de 12 meses, até o mês passado, até maio, eu tinha no acumulado, nos 12 meses, uma retração no setor de serviços de 1,6%, ou seja, um índice negativo. Agora, com o mês de junho, eu tenho uma retração um pouco menor, de 1,2%. Não há necessidade de se esconder os números, mas é sempre bom a gente analisá-los com toda a sua amplidão. Vamos lá, de novo. Se eu tenho um crescimento se eu tenho, na verdade, uma retração de 1,3 e agora tenho um crescimento de 0,9 no ano, é uma melhora. Agora, os dados ainda continuam negativos. Dados absolutos são, no ano acumulado ainda, o setor de serviços tem uma retração de quase 1% e nos 12 meses uma retração de um pouco acima de 1%. Vamos lá para a gente ver os destaques em relação ao setor de serviços. Transportes, obviamente, aqui tinha um represamento gigantesco por causa da greve dos caminhoneiros, subiu 15,7%. Para se ter uma ideia, em maio tinha caído 10,6%. Aqui, de novo, é claramente isso. Eu não só recuperei o que foi perdido em maio, como avancei em junho, dado o crescimento de 15,7%. Informação e comunicação é outro setor de serviço que subiu 2,5%. E serviço às famílias caiu 2,5%. Sabe o item que mais pesou nesses serviços às famílias? Restaurante. As pessoas estão, dado o momento econômico que inspira cuidados, as pessoas estão preocupadas em perder o emprego, a renda ainda está curta, ou seja, há toda uma certa insegurança em relação ao futuro da economia e as pessoas, obviamente, optam por situações em que elas gastam menos, ou seja, fazem a festa em casa, almoçam em casa, ou seja, uma comemoração, faz um jantar especial em casa e não vai ao restaurante. Foi exatamente esse item, segundo o IBGE, que puxou esse índice para baixo, o serviço às famílias, ou seja, os restaurantes estão sofrendo, comer fora de casa. E aqui nós estamos falando de restaurante, tanto no dia a dia do trabalho, que a pessoa leva a sua marmita, agora virou chique você levar uma marmita, até porque você pode controlar o que você come. Me lembro que nos anos 80 tinha-se um preconceito gigantesco com quem levava marmita. Eu fui aluno do Senai, aos 14 anos de idade, lá em Piracicaba, e aí os alunos de determinada escola não levavam marmitas. O Senai levavam porque era uma regra, inclusive, da escola. Você levava a sua marmita. Ah, o cara leva marmita. Hoje, ainda bem que essas bobagens todas foram superadas. A pessoa leva marmita porque quer controlar o que come. Que bom, isso é bom, é saudável, além do que é econômico. Mas, por outro lado, afeta justamente a situação dos restaurantes, que caíram aqui 2,5%, caiu o consumo dentro dos restaurantes 2,5%. Esse é o destaque que a gente tem aqui em relação ao setor de serviços. Bom, a Fundação Getúlio Vargas divulgou hoje dados do comércio exterior. Destaque para a exportação de commodities da balança comercial. O Marcelo Castilho está conosco no Rio de Janeiro, tem mais informações desse estudo da Fundação Getúlio Vargas, perdão. Marcelo, boa noite, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Oi, Pioto, boa noite a todos. No mês de julho, a balança comercial brasileira registrou um superávit de 4 bilhões e 200 milhões de dólares. Os responsáveis por esse salto foram o crescimento de 16,5% nos preços e de 21,9% no volume comercializado das exportações, principalmente, como você falou, das commodities. Os dados são do indicador do comércio exterior divulgado nesta terça-feira pela FGV. Em termos de valor, as exportações cresceram 22% em julho deste ano, ante o mesmo mês do ano passado, enquanto as importações aumentaram 49,5%. Esmiuçando mais esses números, as exportações chegaram a 22 bilhões e 800 milhões de dólares e as importações foram de 18 bi e 600 milhões de dólares. Os economistas da FGV destacam o aumento no volume exportado do complexo da soja, que chegou a crescer 40% na comparação mensal. Petróleo e derivados aumentaram 41,5% e carnes 16,2%. Junta-se a isso aumentos de preços acima de 2 dígitos registrados no complexo de soja, que teve 11% de aumento, minério de ferro com 34% e petróleo e derivados 50%. As importações, segundo a Fundação Getúlio Vargas, foram impulsionadas pela compra de plataformas de petróleo por parte da Petrobras e de parceiros para os campos do pré-sal da Bacia de Santos. Quanto ao volume, as exportações cresceram 8,7% em julho de 2018
em comparação a julho de 2017, ao passo que as importações avançaram 38,3%. Nos 7 primeiros meses de 2018, o país tem um saldo acumulado de 34 bilhões de dólares. Parece muito bom, mas esse resultado é um pouco inferior em 18 bilhões de dólares e meio comparado ao mesmo período de 2017. No acumulado de janeiro a julho, o volume exportado teve elevação de 2,6% e o volume importado registrou alta de 13,4%. Piotr. Muito obrigado, Marcelo. E muita gente está disposta, assim que recebe ali uma oportunidade, a resolver o problema das dívidas. Bom, um levantamento feito hoje mostra que quase metade das pessoas que vão ter acesso ao dinheiro extra do PIS e PASEP, essa metade, quase metade, vai usar justamente o recurso extra para pagar dívidas. A Vanessa Casalino está conosco em São Paulo, tem mais informações. Vanessa, boa noite. Oi, Piotr, boa noite para você, boa noite a todos. De acordo com a pesquisa do SPC Brasil, 45% dos que têm direito ao PIS ou ao PASEP devem usar o dinheiro para sair do sufoco, para pagar dívidas. E quando considerados apenas os consumidores das classes C, D e E, esse número sobe para 57%. Uma boa notícia é que o segundo principal destino para o dinheiro vai ser o investimento, aplicação financeira. 30% vão fazer essa opção. Muitos vão usar o dinheiro em despesas do dia a dia e também para antecipar o pagamento de contas, como prestação da casa, do carro ou crediário. 9% vão gastar os recursos com roupas e calçados. Mas 14% dos brasileiros ainda não sabem se têm direito e outros 10% nem sabiam sobre a liberação dos saques. Para as entidades responsáveis pela pesquisa, o dinheiro do PIS/PASEP tem impacto positivo sobre a economia porque reduz a inadimplência. Isso porque os recursos vão ajudar as pessoas a sanarem dívidas, limpar o nome e recuperar o crédito, com impactos também no consumo. Piotr. Muito obrigado, Vanessa. Bom, pelo segundo ano consecutivo, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, vai distribuir metade do lucro do fundo aos trabalhadores. O lucro foi acima de 12 bilhões, 6 bilhões, pouco mais de 6 bilhões vão ser distribuídos aos cotistas, ou seja, aos trabalhadores que têm conta no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Aliás, a partir do dia 31 de agosto, esse dinheiro já está ali na conta do trabalhador. Mas se você checar ali, dentro daquele aplicativo que você tem, ou você entrar no site da Caixa depois do 31 de agosto, você consegue verificar esse valor depositado na sua conta. Isso é lucro, não tem nada a ver com aquela atualização que você recebe todo mês ali, porque você tem dinheiro no Fundo de Garantia. Esse é um valor a mais que será depositado. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha, o valor é esse, 6 bilhões 230 milhões de reais que serão distribuídos aos 258 milhões de contas. Fazendo uma conta rápida, isso dá mais ou menos o seguinte, R$ 38 por trabalhador. Claro que isso é na média, mas cada trabalhador tem um valor diferenciado e a razão é essa. O cálculo para você, se você quiser saber quanto você vai receber, você precisa pegar o saldo que você tinha lá em 2017 na sua conta e multiplica por 0,0172. Esse é o coeficiente que você usa. Vamos lá. Um exemplo muito claro. Se você tinha R$ 1.000 e você faz essa multiplicação, você tem direito a R$ 17,20, abaixo da média, portanto. Mas se você tem R$ 10.000, você vai receber aquele valor, 170. Nós estamos falando vezes 10, né? Nós estamos falando exatamente essa questão. Depende, evidentemente, do valor que você tem lá depositado no Fundo de Garantia. Detalhe que, só para fazer uma menção, o Fundo de Garantia no ano passado rendeu mais do que a inflação. A inflação foi quase um pouco menos de 3%. Eu tenho um detalhe aqui, olha, o fundo rendeu 5,59% no ano de 2017, acima da inflação oficial, que foi de 2,95%. Bom, em uma pesquisa do Unicef, Fundo das Nações Unidas para a Infância, revela que 6 em cada 10 crianças brasileiras vivem na pobreza. E sofrem justamente pela pobreza, mas não só pela questão da renda. Tudo que a pobreza traz de ruim, sobretudo para o desenvolvimento da criança nessa fase extremamente importante da vida. Por isso, anota exatamente que a pobreza é muito mais do que a falta de renda da família, a renda financeira da família. O Tiago Bittencourt conversa conosco em Brasília. Tiago, boa noite.
Boa noite, Piotr. O Unicef divulgou hoje esse levantamento. Como você falou, são 32 milhões de brasileiros na infância e na adolescência que convivem com a pobreza. Esse número representa 61% desta população no país. São 18 milhões de crianças e adolescentes que vivem em famílias com renda per capita abaixo de R$ 346 na zona urbana ou R$ 269 na zona rural. Mas quando a gente fala em pobreza, não é só de renda que a gente está falando. Está falando também de privações de direitos que impactam no pleno exercício da cidadania. Mais de 13 milhões desses meninos e meninas não têm acesso a saneamento básico, quase 9 milhões sem acesso à educação de qualidade e 2,5 milhões em situação de trabalho infantil, dentre outros índices que são bastante preocupantes. Outro exemplo da desigualdade no nosso país aparece quando comparamos a situação de negros e brancos. 207 mil pessoas brancas de 8 a 17 anos são analfabetas. Na mesma faixa etária, entre negros, o número salta para 545 mil pessoas, mais do que o dobro. Quanto à dificuldade de acesso à informação, como a internet ou a TV, 73% dos garotos e garotas de 10 a 17 anos são negros. São dados que mostram o quanto o nosso país ainda precisa avançar em políticas públicas. Piotr. Muito obrigado, Tiago. Vamos falar do mercado financeiro. Hoje o Ibovespa subiu novamente, está aqui, olha, 1,43%, quase 1,5%, a 78.602 pontos. Na semana passada, depois, quando o Ibovespa começou a cair, a gente estava em 81 mil pontos, ou seja, há um movimento de recuperação ontem e hoje. E o dólar comercial está aqui, olha, uma queda de 0,78% a R$ 3,76. O dólar está recuando, até porque ontem, óbvio que houve pressões internacionais, dada a situação dos mercados emergentes, que são afetados, sobretudo, por uma outra economia emergente que está numa situação bem difícil, apesar de recuperar hoje o valor da lira turca. A Turquia está numa situação difícil, a Argentina teve que subir os juros em 5 pontos percentuais ontem, de 40% para 45%, para conter exatamente a saída de investidores de títulos à dívida, ou seja, de manter o dinheiro na Argentina, mas teve muita especulação em relação ao dólar ontem, hoje começou a cair, caiu 0,78%. Bom, vamos fazer um intervalo, daqui a pouco a gente fala sobre brasileiros que estão investindo no exterior e com isso ganham o Green Card, exatamente o visto de permanência como residente, ou seja, se torna um residente fixo nos Estados Unidos, não tem mais que passar pelos processos de visto, mas o investimento é alto, a gente fala disso daqui a pouquinho, até porque tem cada vez mais brasileiros usando, óbvio que quando tem recursos, usando desta forma de chegar aos Estados Unidos e morar nos Estados Unidos. A gente fala tudo isso depois do intervalo. Já de volta com o cenário econômico e cada vez mais brasileiros estão investindo nos Estados Unidos e com isso recebem o Green Card, que é exatamente aquela condição de residente, ou seja, residente permanente nos Estados Unidos, estrangeiro sim, mas sem passar mais por todo aquele processo de obtenção de visto, independentemente do que você vai fazer nos Estados Unidos, porque você passa a ser um investidor. Para falar sobre o assunto, a Anelisa Bezerra é de uma empresa chamada LCR Brasil, ou Partners... LCR Capital Partners, perdão, especializada justamente nesse assunto. Ana, bem-vinda aqui ao cenário econômico. Obrigada, Piotr, é um prazer estar aqui. Cresceu muito o número de brasileiros nos últimos anos, né? Desde 2010, para a gente pegar, se comparado aos outros países latino-americanos aqui. Na verdade, o visto EB5, ele já existe desde 1990, mas de uns 10 anos para cá só foi que começou a ficar mais conhecido no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então, nos últimos anos, a gente realmente vê um crescimento de brasileiro aplicando para esse tipo de visto. A gente tem um crescimento aí de 700% mais ou menos de 2015 para cá. De 2015 para cá, 700%? Cresceu, isso. E o ano passado, de 2017, a gente ficou em terceiro lugar. O Brasil foi o país número 3 em relação a vistos EB5 emitidos. A gente está atrás somente da China e da Coreia do Sul. E isso, obviamente, tem uma ligação muito clara com a situação econômica do Brasil e gente que desiste de ficar aqui e aproveita essa possibilidade para morar no primeiro mundo numa condição como um residente permanente, é isso? Eu acho que tem alguns fatores que influenciam esse crescimento, né? Sem dúvida nenhuma, a instabilidade política e econômica do Brasil é um incentivo para o brasileiro buscar outras alternativas de moradia. Mas a gente tem também o mundo sendo mais globalizado, mais pessoas querendo outros tipos de passaporte.
passaporte, maior mobilidade e, sem dúvida nenhuma, o trabalho que a LCR tem feito de educar mais o mercado brasileiro sobre essa possibilidade, esse tipo de visto. Ana, e o que faz esse investidor? Quais são as obrigações que ele tem? O investimento é alto, não é? O investimento mínimo hoje é de $500 mil. Ele aplica no negócio nos Estados Unidos e tem que gerar emprego, daí ele pode pleitear esse tipo de condição. Isso mesmo. Então, muitos países no mundo têm um programa de cidadania por investimento. O Visto EB5 é o programa dos Estados Unidos que oferece essa residência permanente, né? Então, por exemplo, em Portugal você pode investir X e comprar uma casa lá e você já tem o direito de residência permanente. Nos Estados Unidos isso não é possível. O programa EB5 ele tem algumas exigências bastante específicas a serem cumpridas para que você receba o Green Card. E quais são essas exigências? Eu sei que tem que gerar emprego no negócio. Acho que a principal exigência é a geração de 10 postos de trabalho por investidor. Por investidor. Correto. Quer dizer, o mínimo para investir é 500 mil. Isso. Ou seja, nesses 500 mil dólares ele tem que gerar 10 empregos. Exatamente. Então, acho que uma coisa importante a gente mencionar é que existem duas formas de você fazer esse investimento. Ele sempre tem que ser em pessoa física, né? Uma pessoa física aplicando para esse tipo de visto. Mas você pode fazer, você investindo na sua própria empresa, que a gente chama de investimento direto. E hoje em dia, acho que 3% do mercado faz esse tipo de investimento, porque o risco é muito maior de você conseguir gerar esses 10 empregos e manter conforme a lei necessária. A outra forma, que a gente chama de investimento indireto, é o investimento passivo. Então, você investe numa empresa, num projeto de EB5, e aí essa empresa é que fica responsável pela geração dos empregos. Você investe numa empresa que já existe, que pode ser de um americano que já está lá, ou não? Na verdade, você investe num projeto de EB5. Então, existem diversas empresas nos Estados Unidos que têm autorização do governo americano para captar esse recurso, para oferecer projetos de EB5. Quer dizer, é uma fonte de recurso para investimento, que empresas olham justamente para esse dinheiro que vem do exterior. O EB5 ele tem sido muito usado nos Estados Unidos nos últimos anos porque é uma forma de captar o capital estrangeiro para a economia norte-americana e também criar empregos nessa economia. Por isso que ele está sendo tanto utilizado. E há questionamento sobre o funcionamento desse visto nessa gestão de Donald Trump ou não? No começo, o brasileiro, principalmente, ficou com bastante medo, né? Porque a política dessa nova administração é muito importante. A política imigratória sempre vem à tona. Mas, especificamente, o visto EB5 é um visto que não foi comentado. A gente acredita que, na verdade, é um visto que eles gostam, porque ele atrai o imigrante qualificado. Ele está atraindo capital estrangeiro para os Estados Unidos sem que a pessoa que paga impostos lá tenha que fazer nada, né? Então, está trazendo mais dinheiro e gerando mais empregos. Está realmente fomentando a economia americana. Alguém que gera renda não custa ao Estado americano. Não custa, exatamente. E o investidor, é só ele ou a família dele? Qual é o limite para ter o Green Card? O investimento atende a quantas pessoas? Certo. O investimento tem que ser feito em nome de uma pessoa física, né, o aplicante para o visto EB5, e aí esse aplicante tem direito a escolher quem entra como dependente na sua petição. Então, pode entrar cônjuge e filhos solteiros até 21 anos. Então, uma família pode ter, por exemplo, uma família de 3 filhos, você consegue o Green Card permanente, né? O Green Card que é a residência permanente para 5 pessoas. Isso, e o custo é o mesmo. O custo é o mesmo? Correto, Eu fico imaginando se há casos assim, por exemplo, de famílias muito numerosas, mas a lógica é a mesma. O fato do sujeito ter 10 filhos não muda a lógica dele de ser ele o cônjuge mais os filhos, não é? A lógica é a mesma. Sinceramente, eu não sou advogada de imigração, então eu não sei te dizer se existe ou não um limite nesse momento. O que eu sei que existe, conforme você vai passando pelo processo, tem uma etapa que você tem que fazer um processo consular e aí você tem um gasto a mais por número de pessoas que você entra. Claro que quando a gente olha a distância, de alguma forma é uma fuga de capitais. Alguém que poderia estar investindo e gerando aqui, emprego aqui, está investindo no outro país. O outro país olha isso de uma forma, porque isso aí é um dinheiro muito barato para o negócio americano. Sem dúvida. Quando alguém capta um valor desse, isso aí vem sem juro algum. Ele tem uma obrigação social de gerar emprego. Se, obviamente, se é um negócio, naturalmente vai gerar empregos, né? Mas isso, o momento de crise fez com que aumentasse esse número de pessoas, dos brasileiros, investindo nos Estados Unidos, é isso?
Eu acho que o momento de crise sim, mas como eu falei, também não foi só isso, foi a descoberta do mundo inteiro sobre esse tipo de visto, que antes não era muito conversado, ninguém falava muito sobre esse visto. 80% de quem aplicava para esse visto era o chinês, e hoje isso está caindo, e hoje você tem aí Brasil e Índia, por exemplo, como mercados emergentes na aplicação do EB5. Exatamente nesse tipo de visto. Exato. Ana, obrigado pela gentileza da entrevista aqui ao Cenário Foi um Econômico. prazer e eu gostaria só de falar que quem tiver mais interesse em saber sobre isso pode entrar em contato com a LCR, né? LCR Capital Partners. No site da empresa. O site é www.lcrcapital.com. Tá bom. Muito obrigado, Ana. Muito obrigada pela oportunidade. O Cenário Econômico termina aqui. Obrigado pela sua companhia, pela audiência. Boa noite a você. A gente volta amanhã.